Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, hoje aqui é Emaús. O Senhor nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. Então, que nós possamos celebrar com alegria este grande dom. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então aqui a gente vê nessa primeira leitura, né, a cura, né, de um homem coxo, né, e ali ele foi até os discípulos, né, pedir esmola, e aí Pedro disse a ele, né, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aí, né, pegando a mão direita, Pedro levantou o homem e aí, né, os pés, né, as pernas e os pés do homem ficaram firmes e aí ele voltou a andar. Então, que a gente possa, né, sempre louvar e glorificar a Deus, sempre louvar e glorificar a Jesus pelas maravilhas que Ele faz conosco, pelas maravilhas que Ele faz por nós, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 25. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 25. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: Eu, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram, e ele lhes disse: Ó nécios e como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, na leitura do Evangelho de hoje, no caminho para Emaús, Jesus ressuscitado se encontra com 2 de seus discípulos, explica-lhes as Escrituras e parte o pão para eles. Por meio da igreja, Cristo hoje nos fala pela palavra proclamada e repete o gesto eucarístico na partilha do pão consagrado. Então, a igreja, sacramento de Cristo no mundo, toma parte na missão redentora do ressuscitado, vivendo e celebrando o seu mistério como seu único e verdadeiro tesouro. Então, que nós possamos, né, sempre, cada vez mais celebrar com alegria esse dom, né? Que nós possamos louvá-lo e glorificá-lo, sempre anunciar a todos, né, que ele ressuscitou, ele está vivo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.